Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 6º episódio da 2ª temporada, intitulado Distorções. Bom, esse episódio é um bom episódio de ficção científica, eu particularmente gostei muito, né, porque ele ressignificou algumas coisas, alguns temas, né, que são casos, né, ficção científica, né. Mas qual seria o plot do episódio? A Voyager, né, ela vai encontrar uma espécie de distorção espacial à frente dela, uma distorção espacial que inclusive vai circundar, né, vai fazer um anel de distorção espacial em volta dela, né, no caso, né. E aí isso vai acontecer com o Tuvok na ponte, né, comandando a Voyager, né, porque está havendo uma festa surpresa para Kes, né, no holodeck, né, uma festa surpresa de 2 anos, né, ela está fazendo 2 anos ali, né, e toda essa situação do encontro da distorção espacial deixa, né, a maioria da tripulação sênior no deck 6 da nave, né. E aí o que vai acontecer, né? Quando tem essa situação aí, né, e é anunciado, né, para Janeway, o Tuvok fala com a Janeway, né, que eles estão encontrando uma anomalia espacial adiante, coisa e tal, né, essa anomalia espacial ela vai começar, né, a interferir nos comunicadores, né, e quando, né, a tripulação da Voyager ela vai, né, para a ponte, né, as pessoas vão ocupar os seus postos, as pessoas não conseguem chegar onde eles querem, né? Por exemplo, a nossa Torres ela vai tentar chegar em engenharia, ela não consegue. A Janeway, o Paris, né, no caso, e o Chakotay vão tentar ir para a ponte, eles não conseguem, né? O próprio Neelix, né, que eles vão para os aposentos deles, eles não conseguem chegar, né? E eles ficam andando pela nave, pelos corredores da nave e nunca conseguem chegar, né, nos lugares onde eles querem, no caso, né? O que está acontecendo? Essa anomalia espacial ela está, né, passando por dentro da Voyager, né, e está alterando toda a estrutura espacial da nave, né. E no final das contas, né, a anomalia ela só não está atingindo o quê? O deck 6, onde estava o holodeck, né. Então depois das pessoas andarem muito, eles acabam todos se encontrando e voltam para o holodeck, né. E eles já estavam sabendo da situação da anomalia, né? E eles começaram a buscar meios de irem para os lugares que eles precisavam. Eles se dividiram em grupos, coisa e tal, né? E aí a gente vai vendo esse transcorrer da história, né? A Janeway, por exemplo, está com o Kim dentro de um tubo Jeffries, né? E aí de repente eles dão de cara, né, com a distorção espacial. A Janeway ela fica um pouco aprisionada pela distorção espacial, ela fica com o braço preso na distorção espacial. Depois ela sofre uma ziquezira lá no sistema nervoso dela, que a distorção espacial afeta o corpo dela, ela tem um desmaio, coisa e tal, ela é levada de volta para o holodeck, né? A gente vê, né, o Pérez e a Torres tentando fazer transporte ponto a ponto, mas não conseguem também, né? A gente vê o Neelix, por exemplo, desaparecendo, né, enquanto ele estava andando lá junto com o Chakotay, né? A gente vê o próprio Tuvok aparecendo também nos corredores, porque ele vai, né, atrás da Janeway, depois que ele percebe que a Janeway não chega à ponte, né? E essa situação ela vai se processando, né? Eles foram usando os tricordas para registrar os caminhos, né? E eles então, à medida que eles foram registrando os caminhos, eles conseguiram fazer um mapeamento de como a nave estava sendo distorcida, né, por esse mapeamento dos tricórdios. Eles perceberam que a nave ela não estava sendo distorcida, ela estava sendo implodida, né, sempre na direção ali do deck 6, né? E eles continuaram a buscar alternativas, né, para poder acabar com aquela implosão. Por exemplo, você fazer um pulso no reator de dobra para ir uma força contrária à implosão, mas era uma coisa muito perigosa, né? O Tuvok insistiu que era perigoso demais isso, que isso poderia afetar a tripulação da nave, que eles não estavam vendo onde estava o resto da tripulação da nave. Aí o Chakotay estava no comando, porque a Janeway estava inconsciente, aí os dois se desentendem, né, o Chakotay e o Tuvok, né? Então você tem todos esses lances aí acontecendo no episódio, né? Até que chega uma hora que eles percebem que quanto mais eles estão, né, o Tuvok, né, principalmente, né, quanto mais eles tentam lutar contra essa anomalia espacial, contra essa distorção espacial, mais contrário o efeito acontece, mais ela se torna forte, né? Até que o Tuvok chegou à alternativa lógica, né?
não faz nada, deixa a anomalia espacial, a distorção espacial vir para cima da gente, né? E beleza. E aí a Torres, e aí a gente morre. E quem garante que a gente vai morrer? Né? Então ficou aquela situação, né? Ficou aquela situação, né? Eles meio que pagaram para vir ali, né? Acabaram aceitando a sugestão do Tuvok, né? Principalmente o Chakotay ali no caso, né? E aí o que acontece? A distorção espacial passou por eles, né? E tudo ficou bem, não aconteceu mais nada, né? Então quer dizer, aquela alternativa do Tuvok que não tinha certeza, né, de se isso ia acontecer mesmo ou não, até porque ele teve uma reação meio emocional próxima da Janeway, né? Quando ele viu a anomalia espacial chegando em direção a eles, né? Mas o que acontece, né? A Janeway, ela estava tendo uns piripaques lá, ela acordava, começava a falar um monte de coisas ilógicas, né? O doutor examinava ela lá, dizia que o sistema, que a distorção espacial tinha, né, afetado o sistema nervoso central dela, por isso que ela estava falando, e a fala também, né, por isso que ela estava falando coisas completamente desconexas, mas a gente percebia que ela estava querendo se comunicar, né. E quando a distorção passa, né, a Janeway acorda e ela fala o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, essa distorção aí, né, tinha uma entidade alienígena dentro dessa distorção que estava querendo se comunicar com a gente, né. E aí o que acontece? Quando a distorção finalmente vai embora da nave, né, eles conseguem chegar à ponte, né, e eles percebem que tem muitos, né, 20 milhões, se eu não me engano, de gigaquads de memória, né, na Voyager, né, que era, né, a informação dessa inteligência alienígena, que também fez um download da informação da nave e levou também, né, uma cópia, né, para eles, né, e essa foi a forma dessa inteligência alienígena de se comunicar com a voz, né, que vive numa distorção temporal, né, numa distorção espacial, né, trocando downloads, no caso. Né. Então, por que esse episódio ele é interessante? Ele é interessante porque quando a gente fala em distorção espacial, né, a gente pensa logo, né, em tudo aquilo que a gente vê em singularidade de buraco negro, essas coisas, né, onde você tem uma distorção tão violenta do espaço-tempo, né, se você está próximo a um buraco negro, se você tem uma distorção tão violenta do espaço-tempo, né, que a força gravitacional acaba te esmagando. Então, distorção espacial em ficção científica sempre foi, né, sinônimo de quê? De morte, de destruição, né, de esmagamento por campos gravitacionais muito intensos, porque você está próximo a uma singularidade. Né? Então, a distorção espacial sempre foi vista meio que como um vilã da história, né, nessas ficções científicas mais clássicas. Né? E Voyager fez o quê? Pegou isso e ressignificou. Pegou essa distorção espacial e transformou no quê? Numa entidade alienígena que queria se comunicar e que não faria mal a ninguém, né? Se ela passasse pela nave, né? Então, o grande barato dessa história é isso, né? Você pegar... perdão. É você pegar, né, essa questão da distorção espacial e transformar ela de vilã para, vamos dizer assim, entre aspas, né, a mocinha da história, né, no caso. Né? Perdão. Esse também foi um episódio muito interessante, porque mais uma vez a gente viu muito aquele ciúme, né, do Neelix para cima da Cass. Né? É interessante a gente perceber que tem vários episódios onde isso vai ser trabalhado. Né? E hoje em dia, né, se naquela época perdão, o ciúme era visto como uma coisa natural que todo mundo sente, que é uma dificuldade que todo mundo tem que passar. Hoje, né, as pessoas de repente podem até olhar isso com outros olhos, né, achar que o Neelix tinha um relacionamento muito abusivo para cima da Cass, coisa e tal, né. Quer dizer, é só uma mudança, né, de ponto de vista, né, de como a questão do ciúme era trabalhada antigamente, né, que era mais trabalhada, era mais problematizada, e hoje, entendeu, que é uma coisa que até choca, né? Porque principalmente depois, né, de tantas denúncias, né, que a gente vê, né, de maus tratos que acontecem com mulher, de feminicídio, coisa e tal, né? Começa uma coisa hoje que está muito mais em evidência, né, que antigamente era mais encoberta na nossa sociedade, né? E hoje ela está muito mais em evidência. E quando a gente vê, né, uma crise de ciúmes hoje, entendeu? De um homem para com uma mulher, a gente se sente um pouco mais... como é que fala, como é que a gente pode falar, abalado do que antigamente. Antigamente a gente achava até graça nisso, entendeu? Mas hoje não é uma coisa mais tão engraçada, né?
ante tudo que a gente vê, né, desse tratamento desigual que é dado às mulheres, da questão do feminicídio, da questão do sexismo, do machismo, né? Então é uma coisa que hoje, inclusive, até choca um pouco, né, quando a gente vê isso, né? É aquela coisa, né? A obra de arte, né, um produto cultural sempre ele está datado, né, sempre, né, de acordo com, vamos dizer assim, com os parâmetros do tempo que ele é construído, no caso, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? Sobre o distorções, vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.